Você está ligado na Rádio Nação Santa, Rádio Zap, a Rádio do Reino. Olá, meu querido, graça e a paz, seja bem-vindo mais uma vez ao Momento Rádio Zap Nação Santa, começando esse momento com muita alegria nessa manhã maravilhosa. Hoje é 14 de maio de 2021, querida. É isso aí, começando nosso Momento Rádio Zap com muita alegria. Desde já, mandar um abraço a cada um de vocês que acompanha a gente no canal Iprons, que esses alguns podcasts que a gente tem feito aqui no nosso Momento Rádio Zap tá indo lá para o nosso canal Iprons. Então, desde já, um abraço para vocês que estão ouvindo aí pelo YouTube e a galera que também está ouvindo aí pelo WhatsApp, né? Porque a Rádio Zap foi criada para o WhatsApp, né? Então as pessoas do WhatsApp, do grupo aqui do Santo Inês, do grupo do Recanto do Buriti, do grupo da Igreja Nação Santa, do grupo da Shalom, do grupo da... Deixa eu ver quem mais, é tanto grupo, querido, que a gente esquece. Mas um abraço para você que está ouvindo do WhatsApp. Se você está ouvindo aqui em Rio Branco, Acre, um grande abraço para você. Se está ouvindo em Feijó, um grande abraço para você. Se está ouvindo em algum outro município, um abraço grande para você. E se está ouvindo em algum outro estado também, um grande abraço para você. Você pode estar ouvindo esse áudio no seu carro, ou está ouvindo enquanto estiver em casa, relaxando um pouco. Um grande abraço para você e saiba que você é amado do Senhor, meu irmão. Aleluia! É isso aí, querido. Mandar um abraço especial para os meus amigos lá de Feijó, né? Ali do Estirão da Bênção, que sempre está ouvindo aí a Rádio Zap. Mandar um abraço para uma galera abençoada ali em Santa Catarina. Grande abraço para a galera de Santa Catarina, alguns amigos que moram lá. Pessoas que estão espalhadas para o nosso Brasil abençoado. Um grande abraço também para os missionários Wendes e Paula, missionários aí que estão se preparando para ir para a missão, voltar para a missão na China, pessoal. São missionários na China e estão realizando aí uma obra maravilhosa aqui em Rio Branco, nos ajudando num projeto chamado Soldadinho da Paz. Se você ainda não conhece o projeto Soldadinho da Paz, entra lá no canal Iprons, no YouTube, digita Iprons M12, Iprons, I-P-N-S, Iprons, I-P-R-O-N-S, Iprons. Agora sim, agora deu certo. M12, tá bom? E você vai conhecer o nosso trabalho social chamado Soldadinhos da Paz, amém? Hoje eu não quero me demorar muito, eu quero aproveitar esse tempo maravilhoso para liberar uma palavra na sua vida. E essa palavra está no livro de Marcos, capítulo 15. Marcos, capítulo 15. Eu quero ler para você o versículo 13 em diante, tá bom? Versículo 13 e o 14 já para a gente não se demorar muito, tá bom? E ele diz assim: e tornaram a clamar, crucificam. Mas Pilato disse: mas que mal ele fez? E cada vez mais diziam: crucifica-os. Então Pilato, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás e açoitou Jesus e entregou para ser crucificado. Querido, uma das palavras que mais trouxe impacto na minha vida foi a palavra da cruz, foi a ministração da cruz, foi o que Jesus passou naquela cruz para poder me salvar. O interessante é assim que várias pessoas passaram pela cruz, porque era um ato que as pessoas faziam naquela época, o povo romano faziam isso frequentemente. Mas o que mais me impacta foi Jesus fazer tudo aquilo, ou passar tudo aquilo por minha causa. A crucificação, ela não começa ali, onde eu estava lendo para vocês. Na realidade, ela começa no jardim do Getsêmani. A Bíblia diz que Jesus foi com seus discípulos ali para o jardim do Getsêmani. E a Bíblia diz que ele pediu para que os discípulos ficassem em um local e ele levou consigo Pedro, Tiago e João. E ele disse especificamente para aqueles três, disse assim: orai comigo.
e vigiar enquanto eu oro. E ele saiu um pouco mais à frente, deixou os 3 mais atrás, e a Bíblia diz que ele se prostrava e começava a falar com Deus. O interessante é que na ida, Jesus olha para os discípulos e diz assim: minha alma está angustiada até a morte. Então Jesus estava passando ali, já começou ali o processo da cruz. O interessante é que Jesus, quando ele orava, ele dizia assim: Senhor, afasta de mim este cálice. Mas de que cálice Jesus estava falando? Muitas vezes na Bíblia é relatado o cálice da ira de Deus. Que cálice era essa? Deus, ele tinha uma ira. Deus, ele tem uma ira. Na realidade, a palavra certa é tinha uma ira. Uma ira muito grande para com o pecado. E essa ira precisava ser aplacada, e nada mais aplacava essa ira. E a Bíblia diz que Jesus disse assim: afasta de mim este cálice. Porque na realidade, no momento que Jesus tomasse esse cálice, toda a ira de Deus se repousaria sobre o Filho. Toda a ira do Pai se repousaria sobre o Filho inocente. Então, naquele dia que Jesus disse assim: Senhor, não seja porém feito a minha vontade, mas a tua. Primeiro eu quero que você entenda que naquele momento o que foi, o que estava sobre Jesus, era o desejo de me salvar. Naquele momento que ele disse: Senhor, não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres, eu fico imaginando que naquele momento ele olhou para mim, gravando aqui agora este podcast, mandando para vocês esta Rádio Zap, e ele estava olhando para mim. Que às vezes em momentos da minha vida estive em momentos que só ele podia me ajudar. Ele estava olhando também para você. Ele estava olhando para cada um de nós. Então nesse momento ele está olhando também para você, ouvindo você, esse áudio chegar até onde você está. Então no momento que ele está morrendo naquela cruz, ele estava vendo tudo isso. É isso que eu creio, que fez com que Jesus dissesse para Deus: não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres. Porque naquele momento a parte carnal de Cristo, de Jesus Cristo, dizia: eu não quero passar por essa ira de Deus. Toda a ira de Deus ia ser repousada sobre ele. Olha que forte isso. É como se uma pessoa tivesse limpinha e ela fosse se banhar de lama. Foi isso que aconteceu com Jesus, mas não era só lama. Imagine toneladas de lama vindo sobre você. Naquele momento você seria sufocado, nós seríamos sufocados. E a dor de Jesus foi tão grande, que a Bíblia diz, no livro de Lucas, ele era médico e foi o único que ressaltou isso. E Lucas, ele diz que Jesus suou sangue. Foi tão intensa a dor que Jesus passou. Só existiu 2 pessoas na terra que passou por isso. Foi uma criança, uma menina, que passou angústia, um nível de angústia muito grande. E relatou-se na história que ela suou sangue. E Jesus, e diz os especialistas, se você passar uma dor muito grande, muito intensa, às vezes pode acontecer isso com você, mas só relatou-se 2 pessoas na história. Um deles foi Jesus, e ele suou sangue por essa dor tão intensa que ele sentiu. Mas tudo isso ele estava passando porque ele amava você e me amava também. E a Bíblia diz que Jesus, naquele momento, se levantou os discípulos e disse: olha, levante-se, porque já está vindo aqueles que há de me prender. E logo depois chega Judas, junto com centuriões, com soldados, e prendem Jesus. E Jesus é levado para o Sinédrio, onde no Sinédrio ele é sentenciado. A Bíblia diz que ali mesmo no Sinédrio esbofetearam Jesus, cuspiram na face de Jesus, chamando ele de Beelzebul, chamando ele de blasfêmia, de mentiroso.
E Jesus, dali para frente, ficava calado. A Bíblia diz que como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Eu fico imaginando que cada vez que nós não cremos no que Jesus fez por nós, cada vez que nós repudiamos a palavra, nós estamos cuspindo na face de Jesus. E Jesus naquele momento, em todo momento, estava calado. Foi levado mediante a Pilatos. Pilatos não tinha como sentenciar Jesus. E ele disse assim, olha, tem uma coisa que eu posso fazer. Eu vou colocar Barrabás, um salteador, um assassino, e vou colocar Jesus e eu vou liberar um deles. E eles preferiram que um assassino fosse solto ao invés de Jesus. O interessante foi que quando Jesus estava ali na cruz, ele dizia, Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Você já imaginou se aquelas pessoas soubessem o que estavam fazendo? Que eles estavam crucificando o próprio Filho de Deus. Você já pensou nisso? O que Jesus Cristo podia fazer por eles seria tão tremendo, seria tão maravilhoso. E a Bíblia diz que pegaram Jesus, levaram para um pátio, para uma sala real, e colocaram um manto sobre ele, colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, começaram a zombar de Jesus. Isso logo depois de ter lhe dado chicotada com um instrumento chamado azorrague. Esse instrumento, ele cortava por fora e machucava por dentro, porque ele tinha bolas de chumbo e também ele tinha osso de carneiro. Então enquanto ele cortava a pele, ele machucava a carne por dentro. A Bíblia diz que nenhum osso de Jesus foi quebrado, mas machucava muito, uma dor muito intensa, 40 chibatadas. E essas 40 chibatadas ele recebeu por mim. Isso é o que mais traz um impacto na minha vida. É porque ele não merecia aquilo e ele fez por mim. Ele era inocente, ele podia ter evitado tudo isso, mas ele não evitou, porque ele também é Deus. Ele também é Deus. Você já parou a imaginar? Nós somos a única religião no universo que um Deus saiu do seu lugar, do seu trono de glória, de poder, veio na terra, viveu como nós. Eu não estou falando que eu creio nas outras religiões, não. O que eu estou falando é que quando eu olho para Jesus, deixando tudo para vir para ser um homem, sofrer por mim, sofrer em meu lugar, eu fico extremamente empolgado com isso, com esse amor, fico impactado e constrangido com esse amor. Jesus sofrendo ali, colocar esse manto sobre ele, colocar essa coroa de espinhos zombando dele, e eles ainda bateram na cabeça de Jesus ao ponto daqueles espinhos perfurarem o crânio de Jesus. Colocaram uma cruz nas costas de Jesus. E Jesus por várias vezes caiu, mas na metade do caminho encontraram um homem que tem por nome Cirineu. Na Bíblia não tem outro nome. Mostra até os filhos dele, mas não mostra o próprio nome dele. Fala que ele era Cirineu. Os Cirineus moravam em Cineia. E Cirineu pegou a cruz junto com Jesus e foi até o Calvário. Isso me traz uma revelação que no meio das nossas caminhadas, mesmo que a cruz seja pesada, Deus sempre envia aquele que nos ajuda. E esse ajudador é o nosso amado Espírito Santo. Quando ele disse, eu irei para o Pai, mas enviarei o Consolador, o ajudador. Eu quero te dizer que o Espírito Santo está te visitando neste momento. A Bíblia diz que ao chegar na cruz, eles pegaram e começaram a martelar as mãos de Jesus naquela cruz. Cada passo daquela cruz foi dor. Cada passo daquela cruz, Jesus sentia muita dor. E
tudo isso, cada martelada foi por minha causa. Cada martelada foi por você. Cada martelada foi pensando em você. E ele disse ao erguer a cruz. Uma coisa, um detalhe eu quero trazer para vocês. Quando eles erguiam a cruz, eles erguiam e a pessoa já estava fraca, então ela tendia o corpo para baixo. E quando isso acontece, você com seus braços amarrados, o seu pulmão é contraído. Então Jesus tinha pouco ar para respirar. E Jesus, com pouco ar, ainda consolidou o coração de João junto à sua mãe. Jesus, já no final de tudo, ajudou um homem a entrar no reino dos céus, um dos ladrões. Ele disse: Senhor, deixe-me entrar contigo no paraíso. Ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Cada palavra que eu falo para vocês aqui dá uma ministração. Dá para a gente falar sobre hoje mesmo estarás comigo no paraíso por vários tempos. Aquele homem representava eu e você, meu irmão, preso, já com a nossa cruz nas costas, mas Jesus olhando para nós e dizendo assim: hoje mesmo estarás comigo. As portas dos reinos estão abertas para você. Jesus lá na cruz disse: Senhor, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. As últimas palavras de Jesus. Detalhe, Jesus ele falou uma palavra em aramaico que as pessoas não entenderam. Ele disse assim: Eli, Eli, lama sabachthani. Quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Interessante essa palavra, porque a gente muitas vezes pensa assim: poxa, Deus deixou Jesus sozinho. Na realidade, em nenhum momento Jesus estava só. A carne de Jesus falou aquilo. Que Jesus era humano, manos. Meus irmãos, Jesus era humano. Eu falo para as pessoas: Jesus era humano. Ele sentia, ele comia. O corpo dele respondia como humano. Mas olha só, ele, em todo momento, Deus estava com ele, porque Deus é Jesus. Jesus é Deus. A Bíblia diz que ele se esvaziou de sua glória, mas Jesus era Deus. Então Deus estava ali em todo momento. Deus estava lá em todo momento. Deus estava em Jesus, Jesus em Deus e o Espírito Santo também. E naquele momento Jesus olha e diz assim: está consumado. A palavra no hebraico, está consumado, é tetelestai. A palavra tetelestai só é usada quando alguém sai de uma prisão depois de muitos dias que estava preso. Então naquela palavra que ele falou, está consumado, foi direcionada para mim e para você. Ele estava dizendo assim: você está livre. Você está liberto. Olha só que tremendo. Aquele dia ele falou em hebraico, ele disse tetelestai. Nossa tradução está consumado, quer dizer, acabou. Mas lá, quer dizer, eles colocavam, quando a pessoa saía da prisão, eles colocavam lá, tetelestai, quer dizer, essa pessoa está livre. Acabou a sentença dela. Acabou sua sentença de morte. Acabou a sua sentença de ruínas. Deus está trazendo libertação para a tua vida hoje. Deus está curando você hoje. É isso que eu quero que você guarde no seu coração. Jesus fez um milagre na sua vida hoje. E eu quero orar por você, para que esse áudio não se estenda muito. Eu oro para que o Senhor te encontre hoje. Finalizando a história, tem que terminar no final feliz. A Bíblia diz que depois do terceiro dia, a pedra se moveu. A pedra do sepulcro se moveu. E Jesus ressuscitou. E uma notícia começou a espalhar por toda aquela região. Jesus está vivo. Jesus ressuscitou. Quando Jesus deu o brado na cruz do Calvário, também aconteceu algo tremendo. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. Quer dizer, de cima a baixo. Isso quer dizer que Jesus tirou todo o impedimento que tinha de nós de encontrarmos o nosso Deus e podermos falar com Ele em todo momento. Então, o sacrifício na cruz é uma das palavras mais fortes, porque lá
aconteceu tudo, foi o início de tudo, foi o final e o final de uma geração e o começo de várias outras. Então o começo de várias vidas aconteceu ali, e hoje você pode nascer, quando você hoje colocar a mão no seu coração aí, que eu quero orar junto com você. Deus amado, essas pessoas que ouviram essa palavra e creram que o Senhor ressuscitou dos mortos, creram que o Senhor morreu na cruz para nos salvar, e hoje, Senhor Deus, entende que o Senhor, tanto além de ser o nosso Salvador, é também o nosso Senhor. Nós, Senhor Deus, diante do Teu altar agora, orando, sabendo que temos o livre acesso diante de Deus, nós nos dobramos diante do altar, Senhor, e dizemos, Senhor, entregamos o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos ao Senhor. E cremos que Tu ressuscitou dos mortos, Senhor ressuscitou dos mortos, para nos dar salvação. Nós cremos em Ti e entregamos o nosso coração diante do Senhor. Escreve o nosso nome no livro da vida para que nunca seja apagado. Senhor, é essa palavra, Senhor Deus, que nós colocamos diante de Ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nós Te agradecemos.